William Bigode, David Duarte, Eduardo Sacha, jogadores que estão vindo ou não, né? Enfim, vocês vão saber mais sobre isso nesse giro de notícias aqui. Também rescisão de contrato de Wellington Silva definitivo, tá fora agora mesmo do Fluminense. E, por último, ainda tem o caso de Michel Araújo falando a frase que todo torcedor adora ouvir, né? Vamos embora para o giro de notícias desta quarta-feira na hora do almoço. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, comenta aqui também a sua opinião sobre essas notícias e vamos embora para poder falar de cada uma delas. Bem, a primeira delas eu vou para mais básica logo no início, né, que é uma protocolar praticamente, que é o Wellington Silva tendo a sua rescisão, né, no BID, né, a sua rescisão de contrato saindo no boletim informativo diário da CBF. O que isso quer dizer? Que ele não é mais jogador do Fluminense. Aí você pode falar, Gabriel, mas isso já tinha acontecido por mais de um mês quase, né? Não exatamente. Por quê? Tava tudo certo já para ele ir pro Gamba Osaka do Japão. E continua tudo certo, ele vai pra lá mesmo, só que ele estava com dificuldades para ser aceito no país, né, para poder entrar no país. Lembrando, o Japão, assim como a maioria dos países do mundo, tem restrições hoje com a entrada de brasileiros. Então, com isso, ele dependeria de um acerto com um governo japonês e com autoridade para o Wellington Silva poder entrar no país para poder jogar pelo Gamba Osaka. Vale lembrar, ele já não vinha treinando com o elenco, né? Já vinha treinando ali separado e tal, mas vinha ainda com o contrato. Agora o contrato tá rescindido, né? Tá fora, já não é mais jogador do Fluminense e vai tomar o rumo para o Japão, beleza? Vamos embora para a próxima notícia. E a próxima notícia é sobre uma frase que todo torcedor gosta de ouvir. Michel Araújo falou essa frase hoje na coletiva, mas isso deixa um tom e dá um tom também do que nos espera desse time que vai jogar as próximas partidas do Carioca. Por que eu tô falando isso? Porque a coletiva, normalmente, foi na coletiva, né, que ele deu essa frase, normalmente ali é um monte de falação de água, normalmente não sai muita coisa dali, né? Você tem que forçar pra poder sair alguma coisa. É diferente de uma entrevista exclusiva ou de uma entrevista ali no campo ainda pós-jogo e tal. Na coletiva, os jogadores se controlam muito. Mas Michel Araújo deu uma declaração que eu achei interessante. Eu vou ler aqui exatamente o que ele falou, tá? Abre aspas para Michel Araújo. Vou falar por mim. Eu pedi para jogar o Carioca. Já queria jogar contra a Portuguesa, mas Roger disse que ainda não sabia se iríamos para a fase prévia ou de grupos da Libertadores. E falou para esperar o Palmeiras. Quando o Palmeiras ganhou, recebi a ligação do Fluminense perguntando se queria jogar e falei que sim. Tinha muita gana de jogar. Meu filho voltou para a escola, não dava para fazer uma viagem. Então, para ficar em casa, eu prefiro sempre jogar. Fecha aspas para Michel Araújo. Por que eu falei que é a declaração que todo torcedor gosta? Porque o torcedor gosta de jogador, meu amigo, que gosta de jogar bola. Que o cara é secão, o cara tá pau pra toda obra, etc. Enfim, Michel Araújo dá essa declaração e me parece sincero, afinal de contas, também é aquele negócio, né? O cara não pode viajar, né? Não dá nem tempo e nem tem muitas condições, né, por causa do Covid, de fazer viagens. Não dá pra passar tempo total com a família porque o filho ainda tá estudando. Ele ia ficar trancado dentro de um apartamento numa cidade que ele não conhece direito, né, que é o Rio de Janeiro. O cara quer jogar, né? Vai ganhar folga agora pra quê, né? Enfim, acho isso bom. E também tem um outro lado que Michel Araújo é um dos que precisa mostrar um pouco de serviço, né? É um dos que, se Marcão chegar e o Roger falar, olha só, Marcão, não deu tempo ainda de fazer muita coisa, tô avaliando ainda os primeiros jogos aqui com o time principal, ó, me fala aí, quem que rende? Marcão não vai recomendar Michel Araújo, porque ele vinha sendo reserva com o Marcão na reta final e os jogos que entrou não foi muito bem. Ou seja, Michel Araújo sabe que precisa mostrar mais até do que vinha mostrando para poder mostrar serviço para o novo treinador, que é Roger Machado. Então nessa, ele também está querendo mostrar serviço e se utilizar do Carioca para isso. Para mim faz sentido desse time reserva, né? Assim, lembrando, né? Assim como ele, são outros jogadores também que já devem estrear na temporada 2021 ou contra no Fla-Flu ou na rodada seguinte. São esses jogadores: Marcos Felipe, goleiro, Igor Julião, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos, Yuri e o Wellington, né, o volante que recém chegou do Atlético Paranaense, Caio Paulista, Fernando Pacheco e o próprio Michel Araújo são os jogadores que são reservas do elenco principal, né, no caso o Wellington acabou de chegar, e Marcos Felipe, que é goleiro,
e que já são incorporados a esse time do Campeonato Carioca. Vamos para a última notícia, né? Ou para as últimas notícias. Bem, a última é do Globoesporte.com. Uma matéria do Felipe Siqueira, da Paula Carvalho, do Thiago Lima e do Felipe Zito. Bem, fala de 3 jogadores, basicamente, mas um deles em especial. A matéria diz que o Fluminense mira 3 posições planejando reforços. O principal deles seria o William Bigode, seria a contratação. Como eu falei até há um tempo atrás aqui, era uma opinião que no final das contas agora trazem informação. Que é o William Bigode, o Fluminense trabalha para que essa seja a contratação. Tipo, olha só, trouxemos aqui este jogador incontestável que a torcida toda acho que quer, salvo raras exceções, e a exceção confirma a regra. Porém, nesse momento, segundo a matéria, os 3 casos têm problemas, maiores do que os outros, né? Vamos na ordem do pior para do maior problema para o menor problema. Eduardo Sacha. Eduardo Sacha foi o nome, isso aqui agora tudo que eu tô falando segundo a matéria, tá? Foi o nome que o Fluminense levantou para centroavante, é o nome que o Fluminense quer para ser o centroavante que tem característica diferente da de Fred, isso já foi falado há um bom tempo. Só que qual é o problema? Agora o negócio já se tornou completamente inviável, né? Por quê? Lembrando, o atacante tem 29 anos, tem contrato longo com o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro não quer negociar o jogador, não quer vender, né? O Fluminense também não vai comprar, e não quer emprestar, principalmente para um time. E agora, assim, essa negativa me deixa até um pouco feliz, espero que a torcida também fique feliz. Não pelo jogador, enfim, mas não quer emprestar para um time que vai disputar com ele campeonatos nesse ano. Lembrando, o Atlético Mineiro joga o quê? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Fluminense também joga essas 3 competições, o jogo estadual, que eles não competem entre si. Eu vejo isso como algo positivo. O Atlético enxerga o Fluminense como um adversário. E considerando, aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o Fluminense é gigante. É óbvio, o Fluminense é gigante, eu concordo com isso tudo. Mas há 5, 6 anos a gente não é adversário do Atlético na parte de cima, né? Esse Atlético milionário que gastou um montão de dinheiro, considera a gente um adversário sem gastar quase nada. Então achei, essa visão do Atlético me parece positiva pro Fluminense. Aí você pode falar, tá diminuindo o Fluminense. Não, eu tô aumentando o Fluminense. Porque o Fluminense estava se diminuindo. E aí, dentro desse período, o que é? O Atlético enxerga o Fluminense como adversário? Um jogador que, de repente, poderia ir pro Atlético e não ter chance, prefere vir pro Fluminense. Porque é adversário do Atlético, a visão dos times é essa, ele é adversário do Atlético, vai brigar na parte de cima, e aqui eu posso jogar. E essa é a visão sobre o William Bigode. Algumas condições foram colocadas pela matéria do Globoesporte.com, ok? A primeira delas, a questão de salário. Mas isso aí eu já falei várias vezes aqui. O Fluminense quer pagar o salário inteiro de William se for também, enfim, a última questão. O Fluminense tenta negociar de algumas outras formas também. Por exemplo, uma delas seria rescindir com o Palmeiras e o Fluminense assinar em definitivo com ele. A questão do empréstimo de William pro Fluminense seria uma outra saída, segundo a matéria. Só que qual que é o problema em relação ao William do Bigode? Questão pessoal, questão familiar, e que a gente esquece muito quando vai analisar futebol. Vou ler um trechinho da matéria do GE, tá? Desde 2017 no Palmeiras e multicampeão pelo clube, o atacante é um dos líderes do elenco e a família está bem estabelecida em São Paulo. A princípio, sua prioridade seria renovar e, em segundo lugar, ir para o exterior. O Flu entende que, no Palmeiras, o William é reserva de luxo, aposta no status titular e tal, aquilo que eu falei antes. Qual que é o negócio? A gente esquece que jogador, quando chega numa certa idade, ele quer estabilidade. Ele não quer ficar, não é um jogador solteiro de 26 anos, 25 anos, 20 anos, que troca, não, hoje eu moro num hotel aqui na Bahia pra poder jogar no Vitória. Aí, tipo, vem proposta 3 meses depois, eu vou pra São Paulo pra poder jogar no Bragantino. Aí, não, acabou o Brasileirão, agora eu vou para Goiás, jogar o Campeonato Goiano. Aí sai, não, acabou o Campeonato Goiano, recebi uma proposta, vou pro Fluminense, moro no Rio. Não, jogador que tem família, ele é muito mais difícil de se locomover dessa forma, porque a família vai junto, o filho tem que trocar de escola, a esposa do jogador às vezes gosta já da cidade, tá? Enfim, não é tão simples essa mudança. E vale lembrar, o William já ficou muito tempo em São Paulo e Minas Gerais. Basicamente, são essas 2 cidades, tirando o tempo que ele passou lá no Metalist, né?
basicamente são essas duas cidades que ele ficou, Belo Horizonte e São Paulo, né? Com um período no Corinthians e no Palmeiras, de São Paulo, e o período no Cruzeiro em Belo Horizonte, com o pequeno trecho ali dele de Rússia em 2013, né? Foi basicamente 6 meses, 7 meses só. Lá atrás, eu até voltei aqui pra ver, porque eu sabia que ele não tinha vindo de São Paulo, né? Ele já tinha jogado no Paraná também, mas isso em 2008, há 13 anos atrás, né? Então, assim, fica nessa, porque tem a questão familiar. E o primeiro olhar dele é São Paulo, o segundo exterior. Acho isso um problema, que eu tava bem animado com o William Bigode, não sei se no momento vai rolar de fato, né? Mas vamos esperar as próximas novidades. David Duarte, há chances, segundo o Globoesporte.com. Qual que é a situação de David Duarte? Ou essa eu vou passar um pouquinho mais rápida, porque também já foi muito debatido e não tem muita novidade. O Goiás tem o direito de jogo. O Goiás é o Fluminense. O Fluminense hoje está sendo o time europeu e o Goiás é o Fluminense. Porque é a mesma coisa que aconteceu com o Marcos Paulo, que é, falta menos de um ano para acabar o contrato dele, e em junho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time, o David Duarte do Goiás. O Goiás quer uma compensação financeira para liberar o jogador. E o jogador tá assim, ó, eu quero sair. E aí tá nesse enrosco. Há duas possibilidades no momento, assim como o William God. A renovação, ele renovar com o Goiás e ser emprestado ao Fluminense como opção de compra, e a outra possibilidade é o Fluminense dar uma compensação financeira e o Goiás liberar o jogador agora e ele assinar de fato com o Fluminense. Ou então, em último caso, a terceira opção, na verdade, que é ele ser liberado, o Fluminense assinar com ele, com o Goiás segurando direitos enfim, um percentual do jogador, que aí garante que se ele vem pro Fluminense e joga bem é vendido, o Goiás ganha indiretamente no futuro. Enfim, vamos esperar essas três conclusões, afinal de contas, a gente precisa de contratações. Segundo o Globoesporte.com, acho justo as três posições que estão tentando, apesar de olhar com muito mais necessidade os atacantes de lado do que um zagueiro no momento. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu.